Um milionário disfarçado de turista foi testar uma funcionária do seu próprio hotel. Mas quando ela o corrigiu em árabe fluente, ele ficou completamente em choque. O que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. Essa recepcionista escondia um segredo que nem ela sabia que seria sua salvação. Me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você quer descobrir como essa história incrível termina, deixa o like e se inscreve no canal que eu vou contar tudo. Porque o que esse milionário descobriu sobre ela vai te emocionar até as lágrimas. O sol de março banhava o mármore polido do saguão do Grand Hotel Copacabana quando Samir Al-Malik cruzou as portas giratórias vestido como um turista comum. Bermuda bege de linho amassada, camisa polo branca com uma pequena mancha de café proposital e chinelos de couro desgastados. Cada detalhe do seu disfarce havia sido cuidadosamente planejado. Ninguém imaginaria que aquele homem de 42 anos, com óculos de sol baratos dependurados no peito e uma câmera fotográfica pendurada no pescoço, era o proprietário de uma cadeia hoteleira que se estendia por 3 continentes, gerando bilhões de dólares anualmente. Samir Al-Malik havia construído seu império do zero, transformando a dor da perda prematura da mãe em combustível para uma ambição implacável. Aos 42 anos, possuía 63 hotéis de luxo espalhados pelo mundo, cada um deles uma obra-prima de arquitetura e serviço. Mas nos últimos meses, algo o incomodava profundamente. Relatórios consecutivos indicando queda na satisfação dos clientes, reclamações sobre frieza no atendimento, críticas sobre falta de humanidade nos serviços. Por isso estava ali, incógnito, decidido a descobrir pessoalmente onde sua empresa havia perdido a alma que ele mesmo havia esquecido que era importante. O saguão do Grand Hotel Copacabana era uma sinfonia de mármore italiano, cristais austríacos e madeiras nobres brasileiras. Lustres imensos pendiam do teto alto, refletindo a luz dourada do entardecer carioca, que se filtrava através das enormes janelas voltadas para a praia. O som de conversas em diversos idiomas se misturava ao tinkle discreto de cristais vindos do bar adjacente, criando uma atmosfera de sofisticação internacional. Mas Samir observava além da beleza superficial. Seus olhos treinados por anos de experiência captavam cada detalhe. O funcionário da portaria que cumprimentava hóspedes sem fazer contato visual real, a recepcionista, que sorria mecanicamente enquanto digitava no computador, sem realmente ouvir as perguntas. O concierge que consultava manuais, em vez de oferecer recomendações pessoais autênticas. Era exatamente o que ele suspeitava. Sua empresa havia se tornado uma máquina eficiente, mas fria. Prestava serviços impecáveis tecnicamente, mas havia perdido a conexão humana que deveria estar no coração da hospitalidade. Aproximou-se lentamente do balcão da recepção, onde 3 funcionárias trabalhavam. Uma delas estava ao telefone, falando de forma apressada com alguém sobre reservas. Outra organizava papéis com movimentos mecânicos, ocasionalmente suspirando de tédio. E havia uma terceira, ligeiramente afastada das outras 2, que organizava documentos com movimentos precisos e elegantes, como se cada papel fosse importante. Eva Martins leu discretamente no crachá quando se aproximou. A jovem mulher parecia ter entre 25 e 30 anos, com cabelos castanhos escuros presos em um coque elegante que revelava um pescoço gracioso. Sua pele morena tinha o tom dourado típico de quem havia vivido sob o sol tropical, mas havia algo em seus olhos castanhos que sugeria experiências que transcendiam fronteiras geográficas. Quando ela ergueu o olhar do papel que estava lendo, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Não o sorriso protocolar que ele havia observado nos outros funcionários, mas algo que vinha de dentro, que transformava completamente sua expressão. Bom dia. Como? Posso ajudá-lo? Perguntou Eva, e sua voz carregava uma calidez musical que contrastava completamente com a frieza profissional que Samir havia observado até então. Havia algo diferente nela. Talvez fosse a maneira como seus olhos se concentraram completamente nele quando falou, como se naquele momento ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Ou talvez fosse a postura corporal aberta e receptiva
que transmitia interesse genuíno em vez de obrigação profissional. "Bom dia", respondeu Samir, em português, adotando um sotaque ligeiramente árabe para dar credibilidade ao seu personagem. "Estou procurando informações sobre os serviços do hotel. Sou turista, vim do Líbano visitar o Brasil pela primeira vez." Eva assentiu, e imediatamente sua expressão se iluminou com interesse autêntico. "Que maravilhoso! Bem-vindo ao Rio de Janeiro e ao Brasil", disse ela, e havia uma sinceridade em suas palavras que fez Samir piscar surpreso. "Tem alguma preferência específica em relação aos serviços? Restaurantes, passeios, atividades culturais?" Ela começou a explicar sobre as amenidades disponíveis, mas não de forma protocolar. Em vez disso, fazia perguntas sobre suas preferências, sugerindo atividades baseadas no que ele parecia gostar, pintando um quadro vívido do Rio de Janeiro, como se quisesse que ele se apaixonasse pela cidade. Samir observou cada gesto dela enquanto falava. As mãos se moviam graciosamente para enfatizar pontos. Seus olhos brilhavam quando mencionava lugares especiais da cidade, e havia uma paixão genuína em sua voz quando descrevia as belezas naturais e culturais do Rio. Depois de alguns minutos ouvindo-a falar, Samir decidiu aplicar seu teste costumeiro. Era um método que havia desenvolvido ao longo dos anos para avaliar rapidamente a capacidade e preparação de seus funcionários, fazer perguntas complexas em idiomas estrangeiros, observar como reagiam sob pressão, testar seus limites linguísticos e culturais. "Hal yumkinuki an tukhbirini an al-mata'im al-halal fi al-mintaqa?", perguntou em árabe clássico, sua voz assumindo um tom mais formal e desafiador, esperando ver o pânico e desespero que sempre apareciam nos rostos dos funcionários quando confrontados com algo além de suas capacidades. O que aconteceu a seguir fez Samir sentir como se o chão de mármore do saguão tivesse literalmente desaparecido sob seus pés. "بالطبع سيدي، لكن أعتقد أن السؤال الصحيح هو عن المطاعم الحلال القريبة من الفندق، أليس كذلك؟" Eva respondeu fluentemente, sua pronúncia impecável, mas mais impressionante ainda. Ela havia corrigido delicadamente um erro gramatical sutil na pergunta dele. Samir literalmente congelou. Em 15 anos testando funcionários ao redor do mundo, ninguém jamais havia respondido em árabe clássico, e ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousara corrigi-lo. Mas havia algo na maneira respeitosa e gentil como ela fizera a correção que o deixou completamente sem reação. Não havia arrogância ou desrespeito, apenas o toque delicado de alguém que realmente dominava o idioma e queria ajudar. Mas como? Como uma recepcionista em um hotel no Rio de Janeiro, falava árabe clássico com pronúncia que rivalizava com professores universitários que ele conhecera no Oriente Médio. Eva percebeu imediatamente a mudança na expressão do homem à sua frente. Seus olhos, que momentos antes observavam com interesse educado, agora a fitavam com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. Havia algo familiar naquele olhar, uma profundidade que ela reconhecia, mas não conseguia identificar completamente. "Desculpe-me se fui inadequada", disse ela rapidamente, sua voz carregando uma nota de preocupação genuína. O treinamento que havia recebido nas poucas semanas de trabalho nunca havia mencionado o que fazer quando um hóspede ficava completamente imóvel após uma resposta. "É que estudei árabe clássico na universidade e... bem, às vezes a precisão linguística fala mais alto que a etiqueta profissional." Samir observou cada nuance da expressão dela enquanto falava. Havia honestidade em cada palavra, uma vulnerabilidade cuidadosa que contrastava com a confiança demonstrada ao corrigi-lo. Era como se ela estivesse revelando camadas de si mesma sem nem perceber. Primeiro a competência linguística, agora a humildade intelectual. Não. Samir a interrompeu, finalmente recuperando a capacidade de falar, embora sua voz ainda carregasse vestígios de choque. Sua correção estava perfeita, mais que perfeita, na verdade. É raro encontrar alguém que domine as sutilezas do árabe clássico com essa precisão. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela enquanto processava a magnitude do que havia acontecido. Durante anos, havia testado centenas de funcionários com perguntas em idiomas estrangeiros. A reação padrão era sempre a mesma:
olhos arregalados de pânico, balbucios de desculpas, pedidos desesperados para que repetisse a pergunta em inglês. Eva havia não apenas respondido fluentemente, mas o havia corrigido com a gentileza de uma professora experiente. "Onde aprendeu árabe com essa proficiência?" perguntou ele, sua curiosidade genuína sobrepondo qualquer pretensão de manter seu disfarce de turista comum. Eva hesitou por um momento, seus dedos tamborilando nervosamente na superfície polida do balcão de mármore. Samir notou o gesto. Era o tipo de movimento inconsciente que revelava conflito interno. Ela estava decidindo o quanto revelar, pesando cuidadosamente suas palavras. "Ganhei uma bolsa de estudos para cursar linguística na Universidade Americana de Beirute há alguns anos", disse ela finalmente, sua voz assumindo um tom mais distante, como se estivesse falando de outra pessoa. O árabe clássico era uma das disciplinas obrigatórias do programa de estudos interculturais. Beirute. A palavra atingiu Samir como uma onda inesperada de memórias. Sua cidade natal, onde havia passado os primeiros 17 anos de sua vida, onde sua mãe estava enterrada, onde tudo havia começado e terminado ao mesmo tempo. Quantas vezes havia caminhado pelos corredores da Universidade Americana quando era jovem, sonhando com possibilidades que pareciam infinitas. "Beirute", murmurou ele, quase sem perceber que havia falado em voz alta. Eva o olhou com curiosidade renovada, notando a mudança sutil em sua expressão. "Você conhece a cidade?" perguntou ela. "Conheço", respondeu Samir simplesmente sem elaborar. Havia camadas de significado naquela resposta simples que ele não estava pronto para explorar com uma estranha, por mais intrigante que fosse. Uma faísca de reconhecimento se acendeu nos olhos de Eva, como se ela tivesse captado algo não dito na resposta dele. "É uma cidade que marca as pessoas, não é?" disse ela suavemente. "Uma vez que você vive lá, uma parte sua sempre fica entre aquelas montanhas e o mar." A observação era tão precisa, tão poeticamente exata, que Samir sentiu algo se apertar em seu peito. Como ela conseguia capturar em poucas palavras o que ele levara anos para entender sobre sua própria relação com a cidade natal? Decidindo testar ainda mais os limites daquela mulher extraordinária, ele mudou suavemente para o francês, outro idioma que dominava perfeitamente devido aos anos de negócios internacionais. "Vous étiez à l'université libanaise ou à l'université américaine?" perguntou, observando atentamente qualquer sinal de hesitação ou desconforto. "À l'université américaine", respondeu Eva, sem hesitar, sua pronúncia carregando o sotaque libanês distintivo que só quem havia vivido no país conseguia replicar. "J'ai étudié là-bas pendant 2 ans avant de devoir retourner au Brésil por des raisons familiales." Novamente, Samir notou a pausa, a escolha cuidadosa das palavras. Havia uma história dolorosa ali, um capítulo da vida dela que permanecia fechado. A mudança no tom quando mencionou as razões familiares foi sutil, mas ele captou. Era a voz de alguém que havia sacrificado algo importante por algo ainda mais importante. 2 anos, disse ele pensativamente. Tempo suficiente para se apaixonar pela cidade, mas não suficiente para completar os estudos. Eva assentiu, e pela primeira vez desde o início da conversa, seu sorriso carregou uma nota de melancolia. Exatamente. Às vezes me pergunto como seria se tivesse conseguido terminar o curso, se teria encontrado uma carreira que realmente aproveitasse tudo o que aprendi lá. E agora trabalha aqui, observou Samir, genuinamente intrigado com a trajetória daquela mulher. Como alguém com formação internacional tão impressionante havia acabado trabalhando como recepcionista. Não que houvesse qualquer demérito na profissão, mas era claramente um desperdício de talentos extraordinários. "É um trabalho digno", respondeu Eva, e havia algo na maneira como ergueu o queixo que revelou orgulho genuíno. Não era defensividade ou constrangimento, mas a dignidade serena de alguém que valorizava o trabalho honesto independentemente de hierarquias sociais. "E me permite fazer algo que realmente importa." "Como assim?" Eva gesticulou delicadamente em direção ao saguão movimentado, onde hóspedes de diversas nacionalidades transitavam, alguns claramente perdidos, outros visivelmente cansados de viagens longas.
Todos os dias posso ajudar pessoas que estão longe de casa a se sentirem bem-vindas. Posso resolver problemas, oferecer orientação, fazer com que a estadia delas seja especial. Para muitos dos nossos hóspedes, sou a primeira pessoa brasileira com quem conversam realmente. Tenho a chance de representar bem meu país. Havia uma paixão genuína em sua voz que fez Samir repensar completamente suas concepções sobre trabalho e propósito. Em seu mundo de planilhas financeiras e estratégias corporativas, havia muito tempo que perdera de vista a satisfação simples de ajudar pessoas de forma direta e tangível. Algo na postura dela, na maneira como falava sobre sua profissão, sem constrangimento ou ambições grandiosas, impressionou Samir profundamente. Ele estava acostumado com pessoas que se diminuíam diante dele, que tentavam impressioná-lo com mentiras ou exageros sobre suas conquistas. Eva falava sobre trabalho de recepção como se fosse uma vocação nobre. Você tem razão, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. É realmente um trabalho muito importante. Talvez um dos mais importantes na indústria da hospitalidade. Um telefone tocou na recepção e Eva se desculpou educadamente para atender. Samir aproveitou o momento para observá-la trabalhar sem o constrangimento de estar sendo avaliado. Assistiu-a atender uma ligação em inglês com fluência impecável, anotando detalhadamente informações sobre uma reserva especial. Quando desligou, imediatamente se dirigiu a uma senhora idosa que aguardava pacientemente na fila, tratando-a com o mesmo nível de atenção respeitosa que havia dedicado a ele. Enquanto observava, Samir notou como outros funcionários interagiam com Eva. Alguns a cumprimentavam calorosamente, outros mantinham distância profissional fria. Havia dinâmicas ali que sugeriam que Eva era respeitada pelo caráter, mas talvez não completamente aceita pela hierarquia informal que existe em qualquer local de trabalho. Quando ela terminou de atender a senhora e se voltou novamente para ele, Samir não conseguiu resistir a fazer mais uma pergunta. Havia algo naquela mulher que despertava uma curiosidade que ele não experimentava há anos. A vontade genuína de conhecer a história de alguém, não por vantagem estratégica, mas por interesse humano puro. Posso fazer uma pergunta mais pessoal? Disse ele, hesitando de forma incomum para alguém acostumado a comandar conversas e situações. Eva estudou o rosto do homem à sua frente por um longo momento. Havia algo intrigante na maneira como ele fazia perguntas. Não era a curiosidade superficial de um turista entediado, nem o interesse predatório que ela às vezes percebia em alguns hóspedes. Era algo diferente, mais profundo, como se ele genuinamente quisesse entender, não apenas obter informações. Talvez fosse o fato de ele ter demonstrado conhecimento real sobre o Líbano, ou a maneira como seus olhos haviam se suavizado quando ela mencionou Beirute. Ou talvez fosse simplesmente a intuição feminina sussurrando que esse homem carregava suas próprias cicatrizes, suas próprias histórias de perda e superação. Pode perguntar, disse ela finalmente, sua voz carregando uma abertura cautelosa. Mas não posso garantir que vou responder tudo. Samir assentiu, respeitando a honestidade dela. Era refrescante encontrar alguém que estabelecia limites claros, sem hostilidade. O que a trouxe de volta do Líbano? Perguntou ele, sua voz mais suave que antes. Perdoe-me se é indiscreto, mas é incomum encontrar alguém que deixa a universidade no exterior para trabalhar em outra área completamente diferente. Eva desviou o olhar momentaneamente, focando nas pessoas que atravessavam o saguão. Samir observou o movimento de sua garganta quando ela engoliu em seco, a maneira como seus dedos se fecharam levemente sobre a borda do balcão. Eram microsinais de alguém se preparando para revisitar memórias dolorosas. Meus pais faleceram em um acidente de carro no final do meu segundo ano, disse ela finalmente, sua voz assumindo um tom controlado, quase clínico, como se estivesse relatando fatos sobre outra pessoa. Era uma noite chuvosa em São Paulo. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. As palavras saíram sem dramaticidade desnecessária, mas Samir sentiu o peso brutal de cada uma delas. Imaginou essa jovem mulher recebendo a notícia do outro lado do mundo, a milhares de quilômetros de distância, lidando sozinha com a magnitude de uma perda dupla e devastadora. Eles estavam voltando do trabalho.
continuou Eva, seus olhos ainda focados em um ponto distante. Minha mãe era professora de história, meu pai era contador, em uma empresa pequena. Pessoas simples, trabalhadoras, que economizaram cada centavo durante anos para me dar a oportunidade de estudar no exterior. Samir observou como ela falava sobre os pais. Havia amor profundo naquelas palavras, mas também uma culpa sutil que ele reconhecia. A culpa do sobrevivente, a sensação irracional de que deveria ter estado lá, que sua presença poderia ter mudado alguma coisa. Sinto muito, disse ele, e pela primeira vez em anos, essas palavras carregavam peso real. Não eram apenas cortesia social, mas empatia genuína de alguém que também havia perdido um ente querido cedo demais. Deve ter sido devastador receber essa notícia estando tão longe. Foi. Eva assentiu, seus olhos finalmente retornando ao rosto dele. Mas o pior foi perceber que meu irmão Gabriel estava completamente sozinho. Ele tinha apenas 15 anos na época. Morava com minha tia em São Paulo, mas ela tem 3 filhos próprios e problemas financeiros. Não podia assumir a responsabilidade de criá-lo adequadamente. E você assumiu essa responsabilidade, disse Samir. Não era uma pergunta, mas uma afirmação carregada de admiração. Ele conseguia imaginar perfeitamente a decisão agonizante que ela havia enfrentado. Abandonar os sonhos pessoais para cuidar de alguém que amava. Não tive escolha, respondeu Eva. E havia uma força serena naquelas palavras que o impressionou. Gabriel era mais que meu irmão. Era minha responsabilidade, minha prioridade, minha família. Ainda é. Eva fez uma pausa, observando um grupo de hóspedes japoneses que conversavam animadamente próximo à entrada do restaurante. Além disso, continuou ela, um sorriso nostálgico aparecendo em seus lábios. Meus pais sacrificaram tanto para me dar aquela oportunidade. A menor coisa que eu podia fazer era usar o que aprendi para cuidar do filho deles, que ainda estava vivo. Samir absorveu cada palavra, cada nuance emocional. Havia uma maturidade e uma perspectiva em Eva que transcendiam sua idade aparente. Era como se a tragédia tivesse acelerado seu desenvolvimento emocional, forçando-a a desenvolver uma sabedoria que geralmente vem apenas com décadas de experiência. E Gabriel, como ele lidou com tudo isso? Perguntou Samir, genuinamente curioso sobre o resto da história. Os olhos de Eva se iluminaram imediatamente, e Samir notou a transformação instantânea em sua expressão. Era como observar alguém passar de uma fotografia em sépia para uma imagem a cores vibrantes. Gabriel, é o que me mantém motivada todos os dias, disse ela, sua voz carregando um orgulho maternal profundo. Aos 15 anos, era um adolescente revoltado, com raiva do mundo, com raiva de Deus por ter levado nossos pais. Nos primeiros meses, achei que havia cometido um erro terrível. Ele brigava comigo constantemente, questionava cada decisão que eu tomava, me culpava por tê-lo arrancado da vida que conhecia. E agora? Agora ele tem 19 anos e é o jovem mais responsável e determinado que conheço. Eva sorriu com genuína felicidade. Está terminando o ensino médio com notas excelentes. Trabalha meio período em uma livraria para ajudar com as despesas e está estudando para o vestibular de engenharia. Todo fim de semana, ele insiste em preparar o jantar para nós dois, dizendo que é a vez dele de cuidar de mim. Samir observou como o rosto inteiro dela se transformava quando falava sobre o irmão. Era o tipo de amor incondicional que ele raramente presenciava em seu círculo social, de negócios onde as relações familiares eram frequentemente complicadas por questões financeiras e ambições pessoais. Você criou um homem de caráter, disse ele. Ele já tinha caráter. Eva balançou a cabeça. Eu apenas ajudei a direcioná-lo. O mérito é todo dele, e dos nossos pais que plantaram valores sólidos em ambos. E você? Samir perguntou. Não pensa em retomar os estudos algum dia? Eva riu baixinho, um som musical que não carregava amargura, apenas um realismo maduro. Talvez, um dia. Seria maravilhoso terminar o que comecei. Mas agora minha prioridade é garantir que Gabriel tenha todas as oportunidades que eu tive. Primeiro, ele se estabelece na carreira. Depois, pensamos no meu futuro acadêmico. Você fala como se tivesse 50 anos e ele fosse seu filho, observou Samir com um sorriso.
Às vezes me sinto assim, Eva admitiu. Quando você assume a responsabilidade de criar alguém aos 22 anos, cresce rapidamente, aprende a colocar os sonhos de outra pessoa acima dos seus próprios. Aprende que o amor verdadeiro às vezes significa sacrifício. Samir olhou para ela com uma admiração crescente. Em seu mundo de negócios implacáveis, estava acostumado com pessoas que pisoteavam outras para alcançar seus objetivos. Eva representava o oposto completo. Alguém que havia escolhido deliberadamente sacrificar suas ambições pessoais pelo bem de outra pessoa. Você sabe, disse Eva, olhando pela janela onde o mar do Rio de Janeiro brilhava sob o sol forte. Da tarde. Existe um provérbio árabe que minha professora favorita em Beirute costumava repetir sempre que algum estudante reclamava das dificuldades financeiras ou pessoais. Qual é? Perguntou Samir, embora uma parte dele já suspeitasse que não gostaria da resposta. Eva o olhou diretamente nos olhos e disse: "الثروة الحقيقية ليست في الجيب ولكن في القلب." Samir sentiu o sangue literalmente drenar de seu rosto. As palavras ecoaram no saguão como se sua mãe estivesse ali, sussurrando em seu ouvido com a mesma entonação carinhosa que usava quando ele era criança, e reclamava que as outras famílias tinham mais dinheiro que a deles. A verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração. Eram as palavras exatas que Laila Al-Malik repetia como um mantra durante sua infância humilde em Beirute, antes de tudo mudar, antes dela adoecer, antes dele se tornar o homem que era hoje. Como era possível que uma estranha do outro lado do mundo estivesse citando as palavras mais preciosas de sua memória? Onde ouviu essa frase exatamente? Perguntou Samir, sua voz traindo uma vulnerabilidade emocional que ele lutava desesperadamente para controlar. Suas mãos, que segundos antes estavam relaxadas ao lado do corpo, agora se fecharam involuntariamente em punhos, como se pudesse fisicamente segurar as memórias que ameaçavam transbordar. Eva imediatamente percebeu a mudança drástica no comportamento dele. O homem que momentos antes conversava com ela de forma tranquila e interessada agora parecia à beira de uma crise emocional. Seus olhos, que antes tinham uma curiosidade amigável, agora brilhavam com algo que ela só podia descrever como dor profunda misturada com incredulidade. Professora Amina Rashid costumava dizer isso em suas aulas sobre cultura árabe contemporânea. Respondeu Eva cuidadosamente, sua voz assumindo um tom mais suave, quase maternal. Ela dizia que era um dos mais belos exemplos da sabedoria tradicional árabe, uma filosofia que transcendia gerações e fronteiras. Por que pergunta? Disse algo que o incomodou? Samir fechou os olhos brevemente e por um momento não estava mais no saguão luxuoso do Grand Hotel Copacabana, mas na pequena cozinha de sua infância em Beirute. Podia ver sua mãe, Laila Al-Malik, uma mulher delicada de mãos calejadas pelo trabalho doméstico, preparando o jantar com ingredientes simples enquanto ensinava lições de vida ao filho único. Samir, Habibi, ela costumava dizer, suas mãos moldando cuidadosamente o quibe enquanto falava. Lembra-te sempre. "الثروة الحقيقية ليست في الجيب ولكن في القلب." A verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração. As pessoas com muito dinheiro, mas sem amor, são as mais pobres do mundo. Não incomodou, murmurou ele, abrindo os olhos e encontrando o olhar preocupado de Eva. É que minha mãe costumava dizer isso também. Costumava? Eva repetiu delicadamente, captando imediatamente o tempo verbal que indicava perda. Ela morreu quando eu tinha 17 anos, disse Samir, as palavras saindo com mais facilidade do que jamais imaginara ser possível. Havia algo no ambiente seguro que Eva criava ao seu redor, uma aura de compreensão empática que quebrava suas defesas habituais. Câncer de mama. Foi muito rápido. Eva instintivamente estendeu a mão, tocando levemente o antebraço dele em um gesto de consolo genuíno. Era um toque simples, sem segundas intenções, apenas profundamente humano. Samir olhou para aquela mão delicada em seu braço e sentiu algo que não experimentava há décadas, a sensação de ser visto, verdadeiramente visto, por outro ser humano. Sinto muito, disse Eva, e havia uma profundidade em suas palavras
que vinha da experiência compartilhada de perda prematura. Deve ter sido devastador perder alguém tão importante em uma idade tão jovem, especialmente alguém que claramente teve um impacto tão profundo na formação do seu caráter. Teve mesmo, concordou Samir, surpreso com sua própria honestidade. Ela era tudo para mim. Meu pai havia morrido quando eu era criança. Então éramos só nós dois contra o mundo. Ela trabalhava como costureira para nos sustentar. Às vezes ficava acordada até às 3 da manhã terminando vestidos para outras mulheres, mas sempre encontrava tempo para me ensinar sobre vida, sobre valores, sobre o que realmente importava. Como essas palavras que acabei de citar, observou Eva gentilmente. Exatamente. Samir assentiu, sua voz carregando uma nostalgia dolorosa. Sempre que eu reclamava que outras famílias tinham carros melhores, casas maiores, roupas mais caras, ela parava tudo o que estava fazendo, se ajoelhava na minha frente e repetia esse provérbio. Depois me fazia listar 3 coisas pelas quais eu era grato naquele dia. Eva sorriu com ternura genuína. Sua mãe era uma mulher sábia. Era, disse Samir, e pela primeira vez em anos falar sobre Laila não trouxe apenas dor, mas também uma espécie de alegria melancólica. Ela sempre dizia que eu seria bem-sucedido na vida, mas me fazia prometer que nunca esqueceria de onde vim, nunca perderia a capacidade de ver as pessoas como seres humanos, não como números ou oportunidades. Um silêncio respeitoso se instalou entre eles, cada um absorvendo o peso das memórias compartilhadas. Samir olhava para Eva e via reflexos de sua própria jornada de perda e crescimento forçado. Ambos haviam sido obrigados a amadurecer rapidamente devido a circunstâncias devastadoras. Ambos haviam carregado responsabilidades que transcendiam sua idade. Ela ficaria orgulhosa do homem que você se tornou, disse Eva finalmente, sua voz carregando uma certeza serena que o surpreendeu. Samir a olhou com incredulidade. Como ela podia ter tanta convicção sobre algo assim? Ela nem mesmo sabia quem ele realmente era, que tipo de decisões havia tomado, quantas vezes havia escolhido lucro sobre pessoas. Como pode ter certeza disso? Você nem me conhece realmente, disse ele, sua voz carregando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Eva inclinou ligeiramente a cabeça, estudando o rosto dele com uma intensidade gentil que o fez se sentir completamente transparente. Por que você está aqui? Disse ela simplesmente, fazendo perguntas cuidadosas sobre serviços halal, demonstrando respeito pelas tradições culturais de outros, perguntando sobre história pessoal não por curiosidade vazia, mas porque genuinamente se importa com as pessoas que encontra. Isso mostra que, no fundo, você manteve os valores que ela ensinou. Se ela soubesse quem ele realmente era, pensou Samir com uma pontada de culpa. Se soubesse quantas pessoas ele havia demitido friamente durante reestruturações corporativas, quantas decisões havia tomado baseado exclusivamente em planilhas financeiras, quantas vezes havia escolhido eficiência sobre empatia. Naquele momento, um hóspede se aproximou do balcão com uma expressão de frustração evidente. Eva imediatamente se desculpou e voltou ao trabalho, lidando com a reclamação do cliente, com uma paciência e gentileza extraordinárias. Samir observou-a transformar a irritação do homem em satisfação, não através de técnicas manipulativas de atendimento ao cliente, mas através de interesse genuíno em resolver o problema. Enquanto assistia a Eva trabalhar, uma pergunta fundamental começou a tomar forma em sua mente. Quem era realmente Eva Martins? E mais importante ainda, que tipo de pessoa ele havia se tornado ao longo dos anos? O contraste entre os valores que sua mãe havia ensinado e o homem em que ele se transformara estava se tornando impossível de ignorar. Durante os 5 dias seguintes, Samir encontrou desculpas elaboradas e cada vez mais criativas para voltar ao hotel. Na segunda-feira, fingia procurar informações sobre passeios de barco pela Baía de Guanabara. Na terça, perguntava sobre restaurantes especializados em culinária libanesa no Rio. Na quarta, solicitava indicações de locais para comprar artesanato brasileiro autêntico. Cada visita durava entre 30 minutos e 1 hora, tempo suficiente para observar Eva trabalhar sem parecer suspeito.
Sempre disfarçado como Ahmad, o turista libanês, ele desenvolvia conversas que pareciam casuais, mas eram cuidadosamente estruturadas para entender melhor quem era aquela mulher extraordinária. E a cada interação, ficava mais impressionado com o que descobria. Eva tratava cada hóspede como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Samir a viu consolando uma empresária japonesa que havia perdido uma reunião importante devido a um mal-entendido confuso horário, não apenas reorganizando seus compromissos, mas sentando-se ao lado dela por 15 minutos, oferecendo chá e ouvindo pacientemente seus desabafos em uma mistura de inglês e japonês. Em outra ocasião, observou-a ajudar um casal de idosos alemães que estava claramente perdido e frustrado com as diferenças culturais no Brasil. Eva não apenas forneceu direções detalhadas para os locais que queriam visitar, mas desenhou um pequeno mapa à mão, incluindo frases básicas em português que eles poderiam usar, e até ligou para um restaurante para fazer uma reserva especial, explicando sobre as necessidades dietéticas específicas do casal. "Ela me lembra minha neta", ouviu Eva dizer para uma colega quando pensou que ninguém estava prestando atenção, referindo-se à senhora alemã. "Não posso simplesmente resolver o problema técnico e mandá-los embora. Eles estão em um país estrangeiro, se sentindo vulneráveis. É nossa responsabilidade fazer com que se sintam bem-vindos." Mas talvez o momento que mais impactou Samir foi quando presenciou Eva lidando com um hóspede particularmente difícil na quinta-feira à tarde. Um empresário americano estava gritando porque o quarto que havia reservado não estava exatamente como descrito no site, usando linguagem ofensiva e fazendo demandas impossíveis. Em vez de responder defensivamente ou chamar segurança, que seria a resposta padrão na maioria dos hotéis, Eva manteve uma calma sobrenatural. Ouviu cada reclamação sem interromper, fez anotações cuidadosas e depois disse: "Sr. Johnson, entendo completamente sua frustração. Você viajou muito para estar aqui e merece que sua estadia seja perfeita. Deixe-me ver o que posso fazer para transformar isso em uma experiência positiva." Nas 2 horas seguintes, Samir observou Eva coordenar uma mudança de quarto, organizar um upgrade gratuito, providenciar uma cesta de frutas brasileiras como cortesia e até conseguir ingressos para um show de samba que o homem havia mencionado interesse. Quando o americano finalmente se afastou do balcão, estava não apenas satisfeito, mas genuinamente impressionado. "Como você conseguiu?" perguntou Marina Santos, a supervisora claramente surpresa com a transformação. "Pessoas irritadas geralmente estão apenas se sentindo não ouvidas ou não valorizadas", respondeu Eva simplesmente. "Quando você realmente escuta o que elas precisam e faz um esforço genuíno para ajudar, a raiva se transforma em gratidão na maioria dos casos." Samir observava essas interações de diferentes pontos do saguão, às vezes fingindo ler jornais no café, outras vezes conversando com outros funcionários como se fosse um hóspede curioso sobre o serviço. E a cada observação, sentia algo estranho acontecer dentro de seu peito, uma mistura de admiração, nostalgia e algo que só conseguia descrever como arrependimento. Quando foi a última vez que havia visto alguém cuidar de estranhos dessa forma? Quando foi a última vez que ele próprio havia tratado alguém com esse nível de atenção e respeito genuínos? Naquela quinta-feira à noite, Samir passou horas acordado em seu apartamento de cobertura na Barra da Tijuca, olhando para o oceano através das enormes janelas de vidro que iam do chão ao teto. Sua residência era um monumento ao sucesso. Móveis de designer italiano, obras de arte originais nas paredes, uma cozinha de última geração que ele raramente usava, um home theater onde assistia apenas relatórios financeiros. Era um espaço lindíssimo e completamente vazio de alma. Pela primeira vez em décadas, Samir se perguntou quando havia parado de ver as pessoas como seres humanos e começado a vê-las apenas como números em planilhas. Quando havia perdido a capacidade de se importar genuinamente com o bem-estar de outras pessoas. Pensava também nas palavras de sua mãe, que Eva havia citado sem saber o impacto que causaria. A verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração. Olhou ao redor de seu apartamento milionário
Tinha riqueza financeira suficiente para comprar pequenos países. Mas quando havia sido verdadeiramente feliz pela última vez, quando havia se sentido conectado com outro ser humano de forma autêntica, na sexta-feira de manhã vestiu novamente suas roupas de turista e dirigiu-se ao hotel pela última vez como Ahmad, mas desta vez carregava uma pasta discreta com documentos que havia preparado durante a madrugada insone. Havia tomado uma decisão que contrariava tudo o que havia aprendido sobre negócios, sobre manter distância profissional, sobre não se envolver emocionalmente com funcionários. Mas Eva Martins havia feito algo que ninguém conseguira em 15 anos. Havia quebrado suas defesas e o forçado a se lembrar de quem ele realmente era, ou pelo menos de quem sua mãe esperara que ele se tornasse. Chegou ao hotel às 9 da manhã, quando o movimento estava mais intenso. Eva estava atendendo uma família francesa que parecia confusa com as opções de transporte na cidade. Ele a observou desenhar outro de seus mapas artesanais, explicar pacientemente as diferenças entre metrô, ônibus e táxi, e até ligar para uma empresa de turismo para negociar um desconto especial para eles. Quando a família se afastou, satisfeita e sorridente, ele se aproximou do balcão. Era hora de mudar tudo. Samir passou a noite inteira acordado em seu apartamento de cobertura, olhando para o mar através das janelas de vidro. Pela primeira vez em anos não conseguia se concentrar nos relatórios financeiros espalhados pela mesa. Em vez disso, pensava em Eva, na maneira como seus olhos se iluminavam quando falava sobre o irmão, na paciência com que tratava cada cliente, na correção respeitosa que havia feito em seu árabe no primeiro dia. Pensava também nas palavras de sua mãe, que Eva havia citado sem saber o impacto que causaria. A verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração. Quando havia se tornado tão cínico? Quando havia parado de ver as pessoas como seres humanos e começado a vê-las apenas como números em uma planilha? Na manhã seguinte, vestiu novamente suas roupas de turista e dirigiu-se ao hotel, mas desta vez carregava uma pasta discreta com documentos que havia preparado durante a madrugada. Eva estava atendendo uma família japonesa que parecia perdida com as opções de passeios na cidade. Ele a observou explicar pacientemente cada opção, desenhando um pequeno mapa à mão, quando percebeu que eles não estavam entendendo completamente. Quando a família se afastou satisfeita e sorridente, ele se aproximou. "Bom dia", disse Eva, como sempre com aquele sorriso genuíno. "Como posso ajudá-lo hoje?" Samir respirou fundo. O que estava prestes a fazer contrariava tudo o que havia aprendido sobre negócios, sobre manter distância profissional, sobre não se envolver emocionalmente. "Na verdade", começou, "hoje sou eu quem gostaria de ajudar você." Eva inclinou a cabeça, confusa. "Como assim?" "Meu nome não é Ahmad, como disse da primeira vez." Ele hesitou, percebendo que não havia volta depois daquelas palavras. "Meu nome é Samir Al-Malik." Ele observou o reconhecimento Downing nos olhos dela, seguido por uma expressão de confusão e depois por algo que poderia ser medo. Você é o dono do hotel", sussurrou Eva, sua pele empalidecendo visivelmente. "Sim", confirmou Samir. "E preciso lhe dizer algo." Eva deu um passo para trás, suas mãos tremendo ligeiramente. "Eu vou ser demitida", murmurou, "por ter corrigido seu árabe, por ter sido informal demais, por..." "Eva", Samir a interrompeu suavemente. "Você não vai ser demitida. Muito pelo contrário." Ela o olhou com desconfiança, como se estivesse tentando entender onde estava a pegadinha. "Eu vim aqui inicialmente para testar os funcionários", admitiu Samir. Havia relatórios sobre atendimento frio, sobre falta de satisfação dos clientes. Eu esperava encontrar confirmação dessas suspeitas. E encontrou? Em relação a alguns funcionários, sim, disse ele honestamente. Mas com você destruiu completamente minhas expectativas. Eva continuava em silêncio, processando a informação. Você me tratou como uma pessoa, não como um cliente a ser conquistado. Você me corrigiu quando eu estava errado, algo que nenhum funcionário jamais ousou fazer. Você falou sobre sua família, seus sonhos, suas perdas, com uma honestidade que me desarmou completamente. Samir fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas,
E quando você citou as palavras da minha mãe, percebi que estava diante de alguém especial, alguém que entende o verdadeiro valor das coisas. Senhor Al-Malik, começou Eva, sua voz ainda trêmula, eu não entendo onde quer chegar. Quero oferecer a você uma posição como gerente de relações internacionais da nossa rede hoteleira, disse ele, tirando os documentos da pasta. Salário 3 vezes maior que o atual, plano de saúde completo para você e seu irmão, e uma bolsa integral para terminar seus estudos de linguística. Eva ficou imóvel, como se as palavras dele fossem em uma língua que ela não compreendia. Isso é real? Perguntou finalmente. Completamente real, confirmou Samir. Você tem exatamente o perfil que procuro há anos para essa posição. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Eva. Mas por quê? Por que eu? Samir olhou para ela, para a mulher que havia mudado sua perspectiva sobre tudo em apenas alguns dias. Porque você me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas um empresário. Você me fez lembrar da sabedoria da minha mãe. Naquele momento, Eva não conseguiu mais segurar as lágrimas. Eu não posso aceitar, disse Eva, enxugando as lágrimas com as costas da mão. A resposta atingiu Samir como um soco no estômago. Por quê? Porque isso não pode ser real. Coisas assim não acontecem com pessoas como eu. Ela balançou a cabeça. Você está se sentindo culpado por ter me testado, ou pior, está fazendo isso por pena. Samir sentiu uma mistura de frustração e admiração. Mesmo diante de uma oportunidade que mudaria sua vida, ela mantinha sua dignidade. Eva, disse ele, se inclinando ligeiramente para que ficassem na mesma altura. Olhe nos meus olhos. Ela hesitou, mas finalmente encontrou o olhar dele. Eu construí um império hoteleiro do zero depois que minha mãe morreu. Aprendi a ser duro, calculista, a ver apenas números onde deveriam existir pessoas. Você me fez lembrar que existe outro jeito de fazer negócios. Um jeito que minha mãe aprovaria. Samir fez uma pausa, organizando os pensamentos. Esta não é caridade. É a melhor decisão empresarial que já tomei. Você tem as qualificações, a experiência cultural. E mais importante, você entende o que significa tratar pessoas com dignidade. Mas eu nem terminei meu curso. Você falava árabe clássico fluentemente com alguém que cresceu ouvindo o idioma. Você corrigiu meu francês com perfeição. Você tratou uma senhora que perdeu o passaporte como se ela fosse sua própria avó. Samir sorriu. Que diploma pode ensinar isso? Eva olhou para os documentos que ele ainda segurava, depois para seu rosto. E meu irmão? Eu não posso deixá-lo sozinho. A posição inclui realocação para qualquer cidade onde você se sinta mais confortável para trabalhar. E uma bolsa de estudos para ele também, se quiser. Pela primeira vez desde que ele revelara sua identidade, Eva sorriu. Você realmente pensou em tudo, não é? Eu quero que você aceite, disse Samir, surpreendendo-se com a vulnerabilidade em sua própria voz. Não apenas porque é bom para os negócios, mas porque você merece. Eva fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que Samir não havia visto antes. Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo precisar? Concordou ele, embora parte dele quisesse uma resposta imediata. Um dia, disse ela, me dê até amanhã. Eva mal conseguiu se concentrar no trabalho pelo resto do dia. Cada cliente que atendia, cada problema que resolvia, tudo parecia irreal diante da proposta de Samir. Quando seu turno terminou, ela se dirigiu para casa, um apartamento pequeno em Copacabana que dividia com o irmão, Gabriel. Oi, mana! Gabriel gritou da cozinha quando ela entrou. Como foi o trabalho hoje? Eva olhou para o irmão de 19 anos, que preparava macarrão instantâneo enquanto estudava matemática. Livros espalhados pela mesa pequena, uma calculadora antiga que ela havia comprado em um sebo, o rosto concentrado dele iluminado pela luz fraca da lâmpada. Gabriel, disse ela, sentando-se ao lado dele, preciso conversar com você. Algo no tom dela fez Gabriel largar o lápis e olhá-la com atenção. Aconteceu alguma coisa? Te demitiram? Não. Eva riu nervosamente. É exatamente o contrário. Ela contou toda a história. Sobre Samir, sobre os testes, sobre a proposta surreal que havia recebido. Gabriel a ouvia com os olhos cada
vez mais arregalados. Espera, ele a interrompeu quando ela terminou. Você está me dizendo que o dono da rede de hotéis quer te dar uma promoção gigante porque você o corrigiu em árabe? Mais ou menos isso, confirmou Eva. Gabriel se levantou e começou a caminhar pela pequena sala. E você está hesitando por quê? Porque... Eva lutou para encontrar as palavras. Porque parece bom demais para ser verdade. Porque tenho medo de que seja só um capricho dele e daqui a alguns meses eu esteja desempregada de novo. Eva, Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Você sacrificou seus sonhos por mim. Deixou a universidade, deixou o Líbano, trabalhou em empregos que não te valorizavam, tudo para me dar uma chance na vida. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Eu faria tudo de novo sem hesitar. Eu sei, disse Gabriel segurando as mãos dela. E é exatamente por isso que você merece essa oportunidade. Não como recompensa pelo que fez por mim, mas porque você é incrível. Qualquer um que converse 5 minutos com você percebe isso. E se der errado? E se der certo? Gabriel sorriu. Quantas pessoas têm uma chance dessas na vida? Eva olhou ao redor do apartamento pequeno, mas cheio de amor. Depois olhou para o irmão que havia criado, que estava prestes a entrar na universidade, que se tornara um homem íntegro, apesar de todas as dificuldades. Você tem razão, sussurrou. Naquela noite, Eva mal conseguiu dormir, mas não era a ansiedade que a mantinha. Acordada, era a esperança. Samir também passou a noite em claro, mas em seu caso era ansiedade pura. Ele havia tomado decisões que envolviam milhões de dólares sem piscar um olho, mas a resposta de Eva o deixava nervoso como um adolescente. Chegou ao hotel 2 horas antes do turno dela começar, fingindo revisar relatórios na área de café. Quando finalmente a viu cruzar o saguão, seu coração acelerou. Eva o procurou com os olhos e, ao encontrá-lo, caminhou determinadamente em sua direção. Bom dia, Sr. Al-Malik, disse ela, formal, mas com um brilho especial no olhar. Bom dia, Eva. Teve tempo para pensar? Tive. Ela respirou fundo. E quero aceitar sua proposta. Samir sentiu um alívio tão grande que teve que se segurar para não sorrir como um idiota. Mas tenho algumas condições, continuou Eva. Estou ouvindo. Quero começar aqui mesmo, no Rio. Quero aprender cada aspecto do negócio antes de assumir responsabilidades maiores. E quero que você seja honesto comigo, se em algum momento eu não estiver à altura das expectativas. Me diga diretamente. Samir assentiu, impressionado mais uma vez com a maturidade dela. Concordo com tudo. Mais alguma coisa? Eva hesitou por um momento. Por que está fazendo isso por mim? A verdade completa. Samir olhou para ela, para a mulher que havia virado seu mundo de cabeça para baixo em poucos dias. Por que você me fez lembrar que negócios não são apenas sobre lucro, são sobre pessoas? E por que você representa tudo o que eu gostaria de ter me tornado se não tivesse perdido o caminho? Não perdeu, disse Eva suavemente. Só precisava de alguém para lembrá-lo de onde estava. Naquele momento, vários funcionários começaram a se reunir ao redor deles, curiosos sobre a conversa intensa entre o patrão e a recepcionista. Samir olhou ao redor e tomou uma decisão impulsiva. Eva Martins, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Gostaria de apresentá-la como nossa nova gerente de relações internacionais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As reações foram imediatas e variadas. Alguns funcionários aplaudiram genuinamente, conheciam Eva e sabiam que ela merecia. Outros sussurravam entre si, claramente surpresos com a promoção súbita. E havia aqueles que olhavam com desconfiança mal disfarçada. Marina Santos, a supervisora da recepção, se aproximou com uma expressão que misturava incredulidade e indignação. Com todo respeito, Sr. Al-Malik, disse ela, sua voz controladamente educada. Eva, trabalha aqui há apenas 3 semanas. Não seria mais apropriado considerar funcionários com mais experiência na empresa? Samir sentiu Eva se enrijecer ao seu lado e rapidamente colocou a mão em seu ombro em um gesto de apoio. Senhora Santos, respondeu ele calmamente, experiência não se mede apenas em tempo de serviço. Eva tem qualificações acadêmicas e culturais que são exatamente o que precisamos para esta posição específica. Que qualificações? Marina insistiu, claramente não disposta a
Deixar o assunto morrer. Ela é apenas uma recepcionista. Desta vez foi Eva quem respondeu, sua voz firme, mas respeitosa. Tenho formação em linguística. Falo 5 idiomas fluentemente e estudei relações interculturais na Universidade Americana de Beirute, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Marina. Entendo que minha promoção possa parecer súbita, mas asseguro que farei tudo para honrar a confiança que o Sr. Al-Malik está depositando em mim. 5 idiomas? Perguntou Carlos, um dos concierges, genuinamente impressionado. Português, inglês, francês, árabe e espanhol, confirmou Eva. Marina pareceu momentaneamente sem palavras, mas recuperou a compostura rapidamente. Isso é muito impressionante, disse ela, com um tom que conseguia soar elogiosa e condescendente ao mesmo tempo. Espero que consiga aplicar todo esse conhecimento teórico na prática. Samir percebeu a tensão crescendo e decidiu intervir. Tenho certeza de que Eva se adaptará perfeitamente, disse ele. E conto com o apoio de todos vocês para facilitar sua transição. Não era um pedido, era uma ordem disfarçada de gentileza, e todos entenderam. Quando o grupo se dispersou, Eva se virou para Samir. Isso não vai ser fácil, disse ela. As melhores coisas raramente são, respondeu ele. Mas você consegue lidar com isso? Eva olhou ao redor do saguão para o hotel que em poucos dias havia se tornado não apenas seu local de trabalho, mas o palco de uma transformação que ela nunca havia imaginado. Possível. Posso lidar com qualquer coisa, disse ela com uma convicção que fez Samir sorrir. Mas ambos sabiam que o verdadeiro teste estava apenas começando. Uma semana depois da promoção, Eva enfrentou seu primeiro grande teste como gerente de relações internacionais. Um grupo de empresários japoneses chegara para uma conferência importante e nenhum dos tradutores contratados havia comparecido devido a uma greve de transportes. Sr. Al-Malik, disse Marina, batendo na porta de seu escritório com uma satisfação mal disfarçada. Temos um problema. Os empresários japoneses estão no saguão há 1 hora e ninguém consegue se comunicar adequadamente com eles. Talvez devêssemos cancelar as reuniões. Samir estava prestes a responder quando Eva apareceu na porta. Desculpem interromper, disse ela. Ouvi sobre a situação com nossos hóspedes japoneses. Posso ajudar? Eva, disse Samir. Você fala japonês? Não fluentemente, admitiu ela. Mas estudei o básico e tenho experiência em comunicação intercultural. Posso tentar. Marina soltou uma risada sarcástica. Tentar? Com empresários que viajaram meio mundo para uma conferência importante? É melhor que deixá-los esperando sem qualquer comunicação, rebateu Eva calmamente. Samir se levantou. Vamos ao saguão. Quero ver como você lida com isso. Quando chegaram, encontraram 5 homens de meia-idade claramente frustrados, gesticulando para funcionários que não entendiam uma palavra do que eles diziam. Eva se aproximou do grupo e se curvou respeitosamente. Konnichiwa, disse ela. Sumimasen watashi wa Eva desu. Anata tachi o tasukeru koto ga dekimasuka. Os japoneses se viraram surpresos. Um deles, aparentemente o líder do grupo, respondeu em japonês rápido demais para que Eva pudesse entender completamente. Eva assentiu e se virou para Samir. Eles estão preocupados porque têm uma videoconferência importante em 2 horas e precisam preparar documentos. O problema é que a apresentação está em inglês, mas eles gostariam de ter uma versão em japonês para consulta. E você pode resolver isso? Perguntou Samir. Eva respirou fundo. Posso tentar, mas vou precisar da ajuda de alguém. Que tipo de ajuda? Preciso de acesso a um computador com internet e de alguém que possa ligar para a universidade local. Conheço um professor de japonês lá que pode nos ajudar via videochamada. Samir assentiu imediatamente. Use meu escritório. Faça o que precisar. Durante as 2 horas seguintes, Eva trabalhou intensamente, coordenando uma tradução improvisada com a ajuda do professor universitário, organizando a sala de conferências e até conseguindo arranjar um lanche tradicional japonês através de um restaurante parceiro. Quando os empresários finalmente entraram na sala para sua videoconferência, estavam sorrindo e falando animadamente com Eva em uma mistura de inglês, japonês e gestos. Como conseguiu? Perguntou Samir quando Eva saiu da sala. Comunicação não é apenas sobre falar o idioma perfeitamente, explicou ela.
É sobre entender o que as pessoas precisam e encontrar formas criativas de resolver problemas. Marina, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou. Foi impressionante, admitiu ela, claramente a contragosto. Mas ainda acho que você teve sorte. Eva sorriu. Prefiro chamar de preparação encontrando oportunidade. Naquele momento, Samir soube que havia tomado a decisão certa. 3 meses depois, Eva havia se estabelecido completamente em sua nova posição. Os índices de satisfação dos hóspedes internacionais haviam disparado e ela havia implementado um programa de treinamento cultural para todos os funcionários. Mas foi durante uma conferência internacional de turismo que tudo mudou definitivamente. Eva estava apresentando os novos protocolos de atendimento multicultural quando reconheceu uma mulher na plateia. Doutora Amina Rashid, sua antiga orientadora da Universidade Americana de Beirute. Eva, doutora Amina se aproximou após a apresentação, seus olhos brilhando de alegria. Minha querida, que surpresa maravilhosa. Professora Amina, Eva a abraçou emocionadamente. O que faz aqui no Brasil? Estou participando de um projeto de intercâmbio cultural entre universidades, explicou ela. Mas me conte, você terminou seus estudos? Esta apresentação estava extraordinária. Eva hesitou, como sempre fazia quando o assunto eram seus estudos interrompidos. Ainda não, professora. A vida tomou um rumo diferente. Samir, que havia observado a interação de longe, se aproximou. Doutora Rashid, disse ele estendendo a mão. Sou Samir Al-Malik, empregador de Eva. Al-Malik. Os olhos da professora se arregalaram. Você é filho de Laila Al-Malik? Foi a vez de Samir ficar surpreso. Você conhecia minha mãe? Leila era minha melhor amiga na universidade, exclamou doutora Amina. Perdemos contato quando ela se casou e se mudou para Dubai, mas sempre perguntei sobre ela. Soube que ela se foi muito jovem. Samir assentiu emocionado demais para falar. Ela sempre falava sobre o filho, sobre como era inteligente e sensível. Dizia que esperava que você encontrasse felicidade, não apenas sucesso. Samir olhou para Eva, que observava a conversa com lágrimas nos olhos. Professora, disse Eva suavemente, o Sr. Al-Malik tem sido mais que um empregador para mim. Ele me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. E ela? Disse Samir, encontrando finalmente sua voz. Me ensinou algo que havia esquecido há muito tempo. Que minha mãe estava certa. A verdadeira riqueza está no coração. Doutora Amina olhou de um para o outro, um sorriso compreensivo se espalhando em seu rosto. Laila sempre dizia que o destino tem uma maneira peculiar de conectar as pessoas certas no momento certo, disse ela. Acho que ela ficaria muito feliz em saber que vocês se encontraram. Naquele momento, Samir entendeu que o que havia acontecido entre ele e Eva não havia sido coincidência. Havia sido exatamente o que sua mãe sempre acreditara, que quando tratamos os outros com dignidade e amor, o universo conspira para nos trazer exatamente o que precisamos. 2 anos depois, Eva estava em pé no palco da Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebendo seu diploma de mestrado em Relações Internacionais. Na plateia, Gabriel aplaudia orgulhosamente ao lado de Samir, que havia se tornado não apenas seu mentor profissional, mas um amigo genuíno. A empresa havia crescido exponencialmente sob a filosofia de atendimento humanizado que Eva havia ajudado a implementar. Eles haviam aberto 3 novos hotéis, todos seguindo os protocolos que ela desenvolvera. Mas mais importante que o sucesso profissional era a transformação pessoal que ambos haviam experimentado. Lembra do primeiro dia em que nos conhecemos? Perguntou Samir enquanto caminhavam pela praia de Copacabana após a cerimônia de formatura. Como poderia esquecer? Eva riu. Você tentou me testar e acabou sendo testado pelo universo. Minha mãe sempre dizia que tratássemos cada pessoa como se ela pudesse nos ensinar algo importante, reflexionou Samir. Levei anos para entender o que ela queria dizer. Eva parou de caminhar e olhou para ele. E agora entende? Agora sei que ela estava se referindo a pessoas como você, disse ele sinceramente. Pessoas que conseguem ver além das aparências, que escolhem a gentileza mesmo quando a vida é difícil, que transformam obstáculos em oportunidades de crescimento.
Você também me ensinou muito, disse Eva. Me ensinou que é possível ter sucesso sem perder a humanidade, que liderança verdadeira é sobre elevar outras pessoas, não se elevar às custas delas. Gabriel se juntou a eles, trazendo sorvetes para todos. Vocês sabem que são meio dramáticos, não sabem? Brincou ele. Mas estou feliz que tenham se encontrado. Eva, você está brilhando de uma forma que nunca vi antes. É isso que acontece quando encontramos nosso lugar no mundo, disse ela, olhando ao redor, para o irmão que havia criado, para o mentor que se tornara família, para a cidade que a acolhera de volta. E o futuro? Perguntou Samir. Quais são os próximos sonhos? Eva sorriu, seus olhos brilhando com a mesma determinação que Samir havia visto naquele primeiro dia. Quero abrir um centro de treinamento em relações interculturais, ensinar outros profissionais que não importa de onde você vem ou quais são suas circunstâncias. O que importa é como você trata as pessoas que cruzam seu caminho. Samir assentiu, já visualizando as possibilidades. Então é isso que faremos juntos. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, 3 pessoas caminhavam pela areia. Uma jovem que havia aprendido que sonhos adiados não são sonhos mortos. Um homem que havia redescoberto o valor da compaixão. E um rapaz que havia crescido vendo que o amor verdadeiro se manifesta através do sacrifício e da dedicação. Eles haviam aprendido que, às vezes, as maiores transformações começam com os menores gestos. Uma correção gentil, uma palavra de encorajamento, um olhar que vê além das aparências. Porque a verdadeira riqueza, como a mãe de Samir sempre dizia, não está no bolso, mas no coração que se abre para reconhecer o valor infinito de cada pessoa que encontramos. E naquela praia, sob as estrelas que começavam a aparecer no céu carioca, 3 vidas entrelaçadas provaram que, quando tratamos os outros com dignidade e amor genuíno, o universo conspira para criar histórias que transcendem qualquer expectativa. Histórias onde não existem finais, apenas novos começos cheios de esperança. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciéndome una casa ahí. Pretendo hacer una cafetería. Vente, Tan bonito no estos te quedes cofres. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Podemos- raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la mar tú. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. Ya no me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ven. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta. Tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas van así. dando. a mi casa. Aquí, mira, huele a pupis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate.
deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rosón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¡Tu segunda mano! Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, sí, yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tiene flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mini. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano, dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gato. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora no, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero caleta, así que... No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? Bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, Ok, acércate al creeper. Acércate al creeper. Mira. ¿Quién se acaba de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. No, sí. Y Sí, ya. conozco. Si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenida, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una ¿Cómo VTuber. están? Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami.
¿Está Yo aquí andaba conmigo? bautizando mi mina ya, espérame. Hola, Ah. hola Kishi, mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi, salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así todo si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora y la, Mande. y la comida. Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos, en los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Ok, Yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Rey. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo, chiquillo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte, gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay cookies. No hay cookies. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte en la cama aquí. ¿cómo? Ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok, ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? ¿Por aquí? Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron